Salve pessoal, aqui é Adriano Santos para mais um vídeo de hoje no canal Central Partners. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma palestra que a gente presenciou na primeira imersão da Bravit do Gilcinei Hansen. Ele é diretor de receitas hoje da Zenvia, mas já passou pela TOTUS, já passou pela Lynx, já passou pela Stone. É uma das grandes referências que a gente tem hoje na área de canais. E ele trouxe aqui o papel e as lições do gestor de canais. Por que eu quis trazer esse tema, né? Esse tema é bem importante porque a gente já esteve nesse lado, né, de gestão de parcerias, gestão de carteira de parceiros. E quais os papéis, né, exatamente que o gestor de canais tem aí nas organizações, né? Muitas vezes as pessoas confundem e trazem outros pontos que acabam atrapalhando a jornada desse gestor, né, com a questão de até apresentação de resultados, né? Então, aqui a gente traz na apresentação do Gilcinei lições aprendidas, né? Quais as lições cruciais de gestores de canais que devem dominar ao alcançar o sucesso. A jornada de um gestor é repleta de desafios e decisões e a compreensão profunda do papel, responsabilidade e capacidade de transformar é fundamental. É muito importante dizer que o gestor de canais ele é como se fosse um gestor comercial mesmo, né? Um gestor de pessoas, um gestor de projetos, estruturas. Então, a gente tem que entender que muitos dos outros papéis podem atrapalhar esse gestor, né? Então, por que a gente traz isso? O gestor ele tem a responsabilidade, o papel de gestor de canais tem a responsabilidade de ser exatamente aqui no Sul a gente chama de T, né? Essa conexão entre a empresa de tecnologia ou franqueador, né? Com o canal direto ou franquia, falando dos dois lados, né? Por quê? A gente tem que adaptar o que é o interesse da empresa de tecnologia, da software house, da desenvolvedora, com o papel principal aí, digamos assim, qual que é o objetivo do canal indireto, da revenda, da franquia, né? Então a gente tem que sempre modelar ali e se conectar tanto para entender qual que é o interesse primário da empresa de tecnologia e também qual que é o interesse do canal, né? Então muitas vezes a gente tem que se adaptar e também fazer esse equilíbrio entre as duas partes, porque um vai ficar puxando a corda para o seu lado. Mas nesse exemplo que a gente traz aqui, ele é muito legal, porque ele realmente é um conector. E aqui vê que ele é só um conector, né? Então, a gente tem hoje vários tipos de parceria, né? A gente tem vários modelos de parceria. Então, a gente tem que ser um plus a mais, né? Quando a gente viaja para a Europa, a gente tem que levar esse adaptador, que ele se enquadre em qualquer tipo de país, digamos assim, que cada país tem um conector diferente. Então, trazendo para o nosso mundo de canais, a gente tem também um papel de se adaptar aos modelos diferentes. Tanto do canal indireto, que às vezes tem uma estrutura diferente, às vezes tem um modelo de trabalhar de diferente, tem princípios e produtos diferentes, também com a empresa de tecnologia. Então é muito legal que aqui já é um passo avançado. Então, às vezes eu tenho um modelo de Finder que eu tenho que tratar ele de uma forma diferente e a empresa tem que ser atrativa para esse Finder de um modelo diferente. E o revendedor, na mesma empresa, também tem intenções e também tem objetivos diferentes, porque eu sou uma revenda, eu presto serviço, às vezes eu faço a implantação, coisa que meu modelo de Finder não faz. Então, vê que o gestor de canal nesse modelo aqui, ele tem que ser meio que adaptável a todos os modelos de parceria. Aí vamos supor que eu tenho vários tipos de empresas aqui, eu tenho que ser adaptável a todos os tipos de empresas. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão, que ela é muito legal aqui, nessa questão energética, né? No sentido de falar de tomada, conexões, adaptadores, porque é o que a gente passa hoje nos projetos, né? Então, muitos dos projetos, como eu estava falando no início, a gente tem a dificuldade de colocar o papel exatamente do gestor de canais. A gente tem muitas empresas que entendem que o gestor de canais ele é um suporte de luxo, né? Não na interpretação clara, né? Mas no sentido figurado. Porque vamos supor que este canal indireto tem um problema de suporte. Ele abre um chamado
esse chamado não é resolvido, esse cliente está com ruído, o parceiro já fica com ruído, já traz a dor para a gente tem que fazer o filtro dessa dor para que a gente possa chegar nas pessoas certas dentro da empresa para poder resolver isso. Muitos das empresas, muitos dos modelos, eles são construídos para isso. Mas isso é extremamente prejudicial para que o gestor de canais possa exercer o seu papel principal, que é fomentar vendas, fomentar comercialmente, fomentar novos negócios, né? Então, eu participei, já falei em alguns outros vídeos de algumas empresas onde eu era gestor de canais e eu ficava 80% do meu tempo voltado para resolver problemas de suporte, para resolver problemas operacionais que não me davam respiros para que eu pudesse crescer o canal numa gestão comercial, olhando para plano de negócio, estratégia de negócio, crescimento de empresa. Então a gente ficava só resolvendo problema, resolvendo problema. Isso é muito prejudicial para o crescimento do canal, para o crescimento do departamento de canais dentro da empresa de tecnologia. Então, é muito importante a gente poder dosar isso, por isso que a gente sempre fala do suporte N2. O suporte N2 ele é fundamental para que a gente tire esse peso do gestor de canais e deixe ele com a parte estratégica de crescimento, tá bom? Seguindo aqui, o Gilcinei também trouxe que o papel do gestor não é ajudar secretário, operador de CRM, no caso PRM para as empresas mais avançadas, que é basicamente o que a gente está falando, né? A gente não pode ser, por exemplo, um secretário. Ah, sobe esse pedido para mim. Ah, manda essa proposta para mim. Ah, contata esse cliente para mim. Senão não existiria canais e parcerias. Senão a gente ia internalizar toda essa operação, né? Operador de CRM, cadastra esse cliente para mim, vê se ele está blindado ainda. Se já tem isso disponibilizado para o seu canal, não há necessidade. E por isso é muito importante quando a gente fala de processos, né? Quando a gente traz aqui processos de venda, né? É muito importante que a gente tenha o portal do parceiro, que a gente chama, né? O portal do parceiro vai dar autonomia para que o canal possa fazer isso e a gente possa trabalhar em forecast, trabalhar em cima de construção de negociação, de fechamento. Então é muito importante também que as empresas olhem para isso como uma estrutura. O gestor também não é ditador de regras. Se você não fizer isso, eu vou te reclassificar, vou baixar você de categoria, vai ganhar menos comissionamento recorrente. Então, a gente não é ditador. Eu sempre falo, e dentro da metodologia da Abravit, a gente sempre fala que a gente tem combinados com os canais. A gente não tem regras, a gente não tem metas. Você tem que bater a meta, senão você vai se ferrar depois, né? Então a segunda ali, né, até em asterisco, não vou falar o nome aqui, mas não é se dane, né? Não é se dane, o problema é seu, você vai ter que entregar a venda, é a meta, não tem o que fazer. O gestor de canal também não é rei, né? Não é capitão, né? Então a gente tem que olhar para o gestor de canal como um braço do canal, como uma ajuda, como um fator, um motor de crescimento para este canal que não tem talvez a maturidade empresarial e a gente tem que criar isso nele, né? Então é bem importante também que a gente se coloque no lugar, no sentido de estamos aqui para te ajudar, não para ficar cobrando venda, né? E aqui a gente também traz o que o gestor de canal tem que ser. Então a gente traz aqui, né, ele tem que ser negociador, né? Ou seja, o gestor de canal precisa ter habilidades de negociação para equilibrar as necessidades, ou seja, negociação com a empresa de tecnologia, com o canal, mas também com o cliente, para poder treiná-lo, né, que é o passo 2 ali. O gestor de canal deve ser um bom mentor que orienta, capacita, motiva. Ou seja, a gente também tem que ter conhecimento comercial e também de vendas para poder também replicar isso para o nosso canal, né? Ele também tem que ser um bom líder, né? Então, o gestor de canal precisa inspirar, né? Então, criar um ambiente colaborativo, que é o que eu falei. Cara, o nosso combinado é esse. O gestor de canais também tem a sua meta, né? Então ele também precisa, né, teoricamente e na prática, dos canais indiretos, das revendas, né? Então é muito bom que aqui ele tem que inspirar, né, toda essa carteira que ele possui, que ele faz, todo o monitoramento ali,
para que ela consiga cumprir os combinados, para que ela consiga crescer, para que a empresa dela tenha sucesso e automaticamente o gestor de canal vai ter sucesso. Tá? Quais são esses aprendizados, né, desse gestor de canal? E o gestor de canal é apenas uma das pessoas dentro do departamento, né? Então aqui a gente tem o velho conflito, né? É um aprendizado que todo dia a gente passa por isso, que é hoje a gente tem a meta, amanhã a gente tem a geração de demanda, né? Então é esse conflito que a gente tem a meta e a gente tem que gerar demanda. Forecast, né? Construção de pipeline. Resultado do mês, do trimestre, o crescimento amanhã, né? Tanto do canal como também do nosso departamento. Bolachada, né? Então a gente também tem que olhar para isso como uma forma de gerenciar conflitos e market share, né? Então é bem interessante também esse olhar dos velhos conflitos. Dosar as energias também dos canais maduros para os novos canais, para os babies, né? Então o que a gente traz aqui? Os velhos canais, eles vão te entregar o resultado do mês, do trimestre, mas eles podem esgotar, né? Tanto a capacidade deles de região, de perfil, e eles podem chegar num platô de não mais crescimento, ou seja, eles não conseguem sair daquele status. E os canais babies aqui, que a gente chama que são os novos canais, a gente tem que desenvolver eles. Requer uma atenção especial, um investimento de tempo, energia para que eles possam crescer e no futuro eles representarem essa expansão de rede. Então, são dois temas que a gente tem aqui. Então, os canais maduros a gente tem que cuidar muito com esse esgotamento dessa caixa, digamos assim, de todas as oportunidades. A gente tem que ensiná-los a terem outras fontes de prospecção, né? Trazer o diferente, sair da caixinha deles, né? Ou seja, pescar só dentro do aquário. É o que eu falo para os meus canais hoje. A gente tem alguns projetos com a consultoria, com a mentoria, mas a gente diz que a gente não pode ficar criando um plano de negócio somente para que ele pesque dentro do seu aquário, dentro da sua carteira de clientes. A gente também tem que ensinar ele a utilizar a nossa ferramenta, o nosso produto, para que ele também abra novos mercados com novos clientes. E depois ele entra com os outros serviços dele. Então também é um gatilho para que ele olhe para o nosso produto ou serviço, dependendo de qual, que ele também entenda, poxa, eles só querem vender dentro da minha base. Não, a gente quer crescer a sua base para que depois com os outros produtos você também tenha uma porta de entrada com o nosso produto. Isso é muito legal também, tá, gente? E para os canais pequenos ali, os novos canais, é desenvolver, é fazer spin selling, é trazer aí a intenção de que eles entendam que a gente está aqui para ajudar eles, né? Então é um investimento para que eles possam crescer. Um pouco semelhante aos canais maduros, mas aqui bem desde o início. Aqui a gente pesca ainda dentro do aquário. Então a gente olha para o que ele já tem hoje, para que ele tem hoje dentro da zona de conforto dele, né? Então a gente olha nesse sentido. Tá bom, gente? Quando a gente fala de gestão de canais, né, gestores de canais, esse é o recado de hoje, tá bom? Agradeço, curta, compartilhe, mostre aí para pessoas da área, a gente está super à disposição. Qualquer coisa pode nos procurar, a gente também está super aberto aí a trocar experiências e conhecimento, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje aqui no nosso canal Central Partners. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.